Olá a todas, meu nome é Juliana Retori e sejam muito bem-vindas ao meu canal. Hoje eu vou contar para vocês um conto de fadas. Eu gosto muito de contos de fadas e eu tenho vários livros sobre. E eu gosto muito de animações que têm a ver com esse universo de contos de fadas, esse universo meio mágico. E eu fico muito feliz que os contos de fadas, ou as histórias que se assemelham a contos de fadas, estejam evoluindo, estejam mostrando princesas, meninas mais fortes, independentes, estejam mostrando heroínas que se preocupam com o seu povo, que não só ficam esperando passivamente serem acordadas com um beijo de um príncipe. Recentemente eu comprei esse livro aqui dos Irmãos Grimm. E nele tem uns contos como Brancas de Neve, A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, esses clássicos que a gente já conhece e que são amplamente divulgados pela nossa mídia. Eu, sinceramente, esperava que eu fosse encontrar só esse tipo de narrativa dentro dos Irmãos Grimm. Essas narrativas em que retrata apenas um tipo de mulher, como passivas, dependentes, que teriam um único objetivo na vida que seria casar e formar uma família. Mas me surpreendeu que não foi assim. Eu encontrei diversas histórias com personagens igualmente diversos. E eu também encontrei histórias em que não necessariamente tem homem envolvido, ou casamento envolvido, ou qualquer tipo de expectativa social que a gente já conhece em cima das mulheres. Então hoje eu vou contar pra vocês uma história que eu achei incrível aqui, que chama A Noiva do Ladrão. Certa vez, um moleiro que tinha uma filha linda ficou preocupado quando ela atingiu a idade de casar, pois queria que ela encontrasse um bom esposo que a sustentasse. Disse a si mesmo: Eu a darei ao primeiro homem apropriado que aparecer e pedir sua mão. Pouco tempo depois, um pretendente apareceu e, como ele parecia ser muito abastado e o moleiro não conseguiu encontrar qualquer inconveniente nele, noivou a filha com o rapaz. Mas a garota não gostava dele como uma moça deve estimar seu futuro esposo. Ela não sentia que podia confiar nele e não conseguia olhar para ele ou pensar nele sem estremecer. Um dia ele lhe disse: Você ainda não me visitou, embora estejamos noivos há algum tempo. Não sei onde fica sua casa, respondeu ela. Minha casa fica na Floresta Negra, disse ele. Ela tentou se safar dizendo que não conseguiria encontrar o caminho até lá. Seu noivo apenas respondeu: Você deve me visitar no próximo domingo. Já convidei algumas pessoas para irem lá nesse dia. Além disso, você não errará o caminho, pois jogarei cinzas no trajeto. Quando chegou o domingo e estava na hora de a garota partir, um sentimento de pavor que ela não conseguia explicar a assolou. E para conseguir encontrar o caminho de volta, ela encheu os bolsos de ervilhas e lentilhas para jogar pelo chão no trajeto para lá. Ao chegar à entrada da floresta, ela encontrou a trilha cheia de cinzas e seguiu, soltando algumas ervilhas a cada passo que dava. Ela caminhou o dia todo até chegar à parte mais cerrada e escura da floresta. Lá, ela avistou uma única casa tão sombria e misteriosa que não a agradou nem um pouco. A garota entrou, mas não havia uma única alma à vista, e um silêncio imenso reinava por ali. De repente, uma voz gritou: Foge, foge, jovem donzela de trato fino. Não te demores aqui, no covil desse assassino. A garota olhou para cima e viu que a voz vinha de um pássaro que estava preso em uma gaiola na parede. Novamente ele gritou: Foge, foge, jovem donzela de trato fino. Não te demores aqui no covil desse assassino. A jovem continuou adiante, indo de cômodo em cômodo, mas todos estavam vazios, e ela continuou sem ver ninguém. Por fim, chegou ao porão e lá estava sentada uma senhora muito, muito velha que não conseguia parar de sacudir a própria cabeça. Pode me dizer, perguntou a garota, se meu noivo mora aqui? Ah, pobre menina, respondeu a velha. Onde você se meteu? Este é o esconderijo de assassinos. Você acredita ser noiva e que seu casamento em breve se realizará, mas é a morte que a aguarda no banquete do seu casamento. Olha, está vendo o enorme caldeirão de água que sou obrigada a manter no fogo? Assim que estiver nas garras deles, a matarão sem piedade,
A cozinharão e comerão, pois são comedores de pessoas. Se eu não tivesse me apiedado e salvado você, estaria perdida. Então a velha a levou para trás de um grande barril que a escondia bem. Fique calada como um ratinho, instruiu ela. Não se mova e nem fale, ou tudo estará acabado para você. Esta noite, quando os ladrões estiverem todos dormindo, nós fugiremos juntas. Há muito espera a oportunidade de escapar. As palavras mal tinham saído da boca dela quando o bando ímpio retornou arrastando outra garota com eles. Estavam todos embriagados e não davam atenção alguma aos lamentos e gritos dela. Eles lhe deram 3 taças cheias de vinho para beber. Uma de vinho branco, uma de vinho tinto e uma de vinho amarelo. Com isso, o coração da moça parou de bater e ela morreu. Então eles arrancaram suas delicadas roupas, deitaram-no sobre a mesa, cortaram seu belo corpo em pedacinhos e temperaram com sal. A pobre noiva temia agachada atrás do barril, pois viu o destino terrível que os ladrões pretendiam dar a ela. Um deles reparou em um anel de ouro que ainda estava no dedo da garota assassinada. Como não conseguiu tirá-lo com facilidade, pegou um machado e cortou o dedo fora, mas o dedo voou pelo ar e caiu atrás do barril no colo da jovem que estava escondida atrás dele. O ladrão pegou uma lamparina e começou a procurá-lo, mas não conseguiu encontrar. Já procurou atrás daquele grande barril? Perguntou um dos outros. Mas a velha então gritou. Venham comer o jantar e deixem isso para amanhã. O dedo não fugirá. A velha tem razão, disseram os ladrões. Eles pararam de procurar pelo dedo e se sentaram. Então a velha misturou uma poção de sono no vinho deles, e pouco tempo depois estavam todos deitados no chão do porão, dormindo profundamente e roncando. Assim que a garota teve certeza disso, saiu de trás do barril. Ela foi obrigada a passar por cima dos corpos dos homens adormecidos, que estavam deitados próximos uns aos outros, e a cada segundo que passava, o pavor de que ela os acordaria era renovado. Mas Deus a ajudou e ela passou com segurança por cima deles. Ela e a velha subiram as escadas, abriram a porta e fugiram o mais rápido que conseguiram do esconderijo dos assassinos. Elas perceberam que as cinzas haviam sido espalhadas pelo vento, mas as ervilhas e lentilhas haviam brotado e crescido o suficiente para poder guiá-las pela trilha sob a luz da lua. Elas caminharam a noite toda e já era manhã quando chegaram ao moinho. Então a garota contou ao pai tudo o que havia acontecido. Chegou enfim a data combinada para o casamento. O noivo chegou juntamente com um grande número de convidados, pois o moleiro havia feito questão de convidar todos os seus amigos e parentes. Quando se sentaram para comer, pediu-se que cada convidado contasse uma história, e a noiva permaneceu sentada sem dizer uma palavra sequer. E você, meu amor? Disse o noivo, virando-se para ela. Não sabe de nenhuma história? Conte-nos algo. Contarei um sonho, então, respondeu a noiva. Estava caminhando sozinha pela floresta e cheguei, por fim, a uma casa. Não havia uma única alma que eu pudesse encontrar dentro dela. Mas um pássaro que estava preso em uma gaiola na parede gritou. Foge, foge, jovem donzela de trato fino. Não te demores aqui, no covil desse assassino. E repetiu essas palavras uma segunda vez. Minha querida, é só um sonho, disse o noivo. Continuei caminhando pela casa, indo de cômodo em cômodo, mas todos estavam vazios e tudo era muito sombrio e misterioso. Por fim, desci até o porão e lá estava sentada uma senhora muito, muito velha que não conseguia manter a cabeça imóvel. Perguntei a ela se meu noivo morava lá e ela respondeu: Ah, pobre menina, você se meteu em esconderijo de assassinos. Seu noivo realmente mora aqui, mas ele a matará sem piedade e depois a cozinhará e comerá. Minha querida, é só um sonho, disse o noivo. A velha senhora me escondeu atrás de um grande barril e mal tinha feito isso quando os ladrões chegaram em casa, arrastando uma jovem com eles.
Eles lhe deram 3 tipos de vinho para tomar: branco, tinto e amarelo. E depois disso a garota morreu. Minha querida, é só um sonho. Então eles arrancaram suas roupas delicadas, continuou ela. Cortaram seu belo corpo em pedacinhos e temperaram com sal. Minha querida, é só um sonho, insistiu o noivo. E um dos ladrões percebeu que ainda havia um anel de ouro no dedo dela. E como estava difícil de tirar, ele pegou um machado e cortou o dedo fora, mas o dedo voou pelo ar e caiu atrás do grande barril, no meu colo. E aqui está o dedo com um anel. Com isso, a noiva pegou o dedo e mostrou aos convidados reunidos. O noivo, que durante esse recital tinha ficado terrivelmente pálido, levantou-se e tentou escapar, mas os convidados o capturaram. Eles o entregaram à justiça, e ele e seu bando de assassinos foram condenados à morte por seus atos perversos. Esse conto foi um dos que me surpreendeu, me chamou a atenção. A menina escutou sua intuição e, com a ajuda de uma sabedoria de uma mulher mais velha, ela conseguiu perceber que aquele casamento não ia ser bom para ela. Eu acho que esse conto fala um pouco sobre relacionamentos abusivos, e ele pode ser um exemplo metafórico. Eu gostaria muito de ter escutado esse tipo de conto na minha infância. Teria me evitado vários problemas. E eu também acho que esse conto pode ajudar várias meninas e mulheres. E aí, você gostou do vídeo? Gostou da história? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Obrigada por ter assistido e grandes abraços sororos. Até mais!